Abra sua Bíblia, meu irmão, abra sua Bíblia, minha querida irmã, no livro de Números, capítulo 14. Logo depois de Levítico, livro de Números, capítulo 14, a partir do verso 13 até o verso 19. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Repito, Números 14, iniciando com o verso 13 até o verso 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Números 14, 13 a 19, leitura alternada. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste subir este povo do meio deles, se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe a leitura bíblica, Deus abençoe a porção lida de sua santa e preciosa palavra. A igreja pode sentar? Meus irmãos, peçamos ao Senhor que abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, a fim de que a palavra seja pregada com toda integridade e, sobretudo, que essa palavra venha despertar em nós o interesse pela intercessão, que é exatamente o tema desta noite, intercessão. Então feche os olhos, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Amado Deus, chegamos diante do Senhor mais uma vez, com temor e tremor, pois entendemos que estamos lidando com o sobrenatural. Estamos lidando com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E diante da majestade divina,
diante da glória do Senhor, o homem se encolhe e se rende incondicionalmente ao Senhor. Evidentemente, o homem crente, o homem temente ao Deus poderoso, o homem que verdadeiramente nasceu de novo, sendo uma nova criatura, se prostra diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a glória de Deus, reconhecendo a majestade do Senhor nosso Deus. A tua palavra foi lida mais uma vez esta noite, e encontramos a intercessão de Moisés, homem de Deus, o grande líder do povo judeu, usado pelo Senhor para liderar a saída do Egito, liderar o povo durante a jornada do deserto. E Moisés é o exemplo para nós, um exemplo de piedade, um exemplo de homem submisso à vontade do Senhor nosso Deus. É verdade que Moisés não foi perfeito, assim como nenhum homem é perfeito. Ele também errou, desobedeceu, foi punido por isso, não entrou na terra prometida, mas olhamos para a vida de Moisés e percebemos que verdadeiramente ele foi um homem temente ao Senhor. Usa a tua palavra e desperta o coração do teu povo, desperta a igreja para estar sempre diante do Senhor, intercedendo, orando e pedindo pelas pessoas. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos ao Senhor pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, continue com a sua Bíblia aberta. Minha irmã, continue com a sua Bíblia aberta. E a gente vai olhar alguns versos ou alguns versículos deste capítulo 14 de Números. Meus irmãos, o deserto foi o termômetro da baixa espiritualidade e imaturidade do povo israelita. Aquele mesmo povo que sofreu debaixo do cativeiro lá no Egito. E quando esse povo vai em direção à terra da promessa, na caminhada até a chegada na terra da promessa, a gente encontra um povo muito imaturo, de uma baixa espiritualidade. O capítulo 14 de Números revela, por exemplo, meus amados, a indiferença a todos os milagres que Deus fizera por aquele povo. Um povo indiferente aos milagres de Deus. Um povo indiferente aos portentos realizados pelo Senhor nosso Deus. E é exatamente o que nós lemos no verso 11. Se você olhar para o verso 11, disse o Senhor, não foi outra pessoa, o próprio Deus. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até
quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, a despeito dos milagres, a despeito dos sinais. E mais ainda, meus amados irmãos, os israelitas, segundo este capítulo 14, se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra Arão, se rebelaram contra Deus. Primeiramente se rebelaram contra Deus, depois contra aquele que o Senhor havia levantado para liderá-los. E também o povo se rebelou contra Arão. Olhe para os versos 1 e 2 deste capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação, todo o arraial, todo o povo, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram, reclamaram contra Moisés e contra Arão. Se levantaram contra a liderança. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. A que nível chegou a sedição? Ou melhor, a reclamação. A que nível chegou esse povo dizendo: melhor seria se tivéssemos ficado lá no Egito e morrido lá no Egito, ou mesmo neste deserto. Um povo rebelado, um povo rebelado contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Meus amados, murmurar parece ser o comportamento normal deste povo, como diz o verso 2. Um comportamento normal daquele povo, o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro murmurando. Graças a Deus que nós somos diferentes. Pessoas tranquilas, a gente nunca reclama, a gente não murmura, a gente não reclama de Deus, a gente não reclama das pessoas, a gente não reclama da família, a gente não reclama do pastor, a gente não reclama da comunidade, a gente não reclama de ninguém. Que povo abençoado. Amém, né, irmã? Glória a Deus. Mas lá no fundo a gente diz assim: misericórdia, sangue de Cristo. Meus amados, nós reclamamos demais, nós murmuramos demais. Portanto, a murmuração, meus amados, se tornou sendo um comportamento quase natural. É antinatural, porém, no meio daquele povo, parecia ser um comportamento natural, normal. Pela primeira vez, a murmuração se revelou na forma de uma rebelião deliberada. Não era apenas agora murmuração, não era apenas agora reclamação. Agora se tratava de uma rebelião, uma sedição. Eles desejaram voltar à escravidão. Se rebelaram contra os líderes, querendo voltar para o Egito. Olhe para o verso 4. Vejam que tipo de rebelião. E diziam uns aos outros, aquele microfone sem fio, um fazendo a cabeça do outro,
e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para a escravidão, e voltemos para o Egito. Parece-me que aquele povo perdeu o bonde da história, perdeu a cabeça. Ora, o povo havia sido resgatado depois de mais de 400 anos de escravidão. E para ser mais preciso, 430 anos de escravidão lá no Egito. E agora esse povo rebelado contra Moisés, contra Arão e contra Deus, esse povo está dizendo: vamos levantar outro líder, alguém que dirija o nosso povo, e voltemos para o Egito, voltemos para Faraó, voltemos para aquela nação opressora, voltemos para aquele povo tirano, voltemos para o Egito. E mais ainda, esse povo amotinado, esse povo maquinou até o apedrejamento de Moisés e Arão. Não era somente uma revolta ou uma mudança de liderança e agora voltando para o Egito. Aquele povo resolve apedrejar Moisés e Arão. Olhe para o verso 10. Está escrito: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Toda a congregação, todo aquele povo desejou o apedrejamento de Moisés e Arão. Meus amados, por conta dessa deliberada sedição do povo contra Deus, contra Moisés e contra Arão, observe o que disse o Senhor a Moisés no verso 12. Se você olhar para o verso 12, se a gente olhar para o verso 11 e 12, vamos ler os dois versos. Então disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me provocará este povo? Nós somos diferentes. A gente não provoca o Senhor. Somos bonzinhos. Pessoas que nunca provocam a Deus. Diferentemente do povo de Israel. Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? Verso 12: com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti maior e mais forte. Farei de ti povo maior e mais forte do que este. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Moisés, cansei deste povo. Essa turma é da pesada. Essa turma é insuportável. Eu cansei dessa gente. Eu vou destruir essa gente. Eu vou ferir esse povo. E vou levantar, através de ti, outro povo maior e mais forte do que este. O Senhor estava saturado. Então, meus amados, voltando para aquilo que disse no início, o deserto mostrou a imaturidade e a mornidão espiritual do povo tirado da escravidão do Egito. E o Senhor disse: olha, eu vou destruir esse povo. Este povo tornou-se insuportável. Um povo reclamador, um povo murmurador,
Um povo que se levanta contra a liderança. Se levanta contra a liderança. Um povo que se levanta contra mim. Portanto, acabou a minha paciência. Meus irmãos, mas há algo neste capítulo que chama muito a minha atenção. O capítulo 14 revela a imaturidade e a mornidão espiritual do povo. Mas também revela algo muito especial. O capítulo 14 revela a maturidade, revela o amor de um homem chamado Moisés. Um líder equilibrado, maduro. Um homem que atingiu a maturidade na liderança. E ele revela essa maturidade neste capítulo 14. Ele está diante de um povo rebelado. De um povo que planejou a sua morte. Um povo que desejou a sua morte. Um povo que desejou outra liderança. E Moisés se apresenta com muita maturidade e mais ainda, com muito amor no seu coração. Amor a um povo rebelado. Amor a pessoas que não estavam naquele momento amando o seu líder. Muito pelo contrário. Havia um desamor no coração daquele povo. Havia um desamor arraigado nas entranhas do coração e da alma daquele povo contra Moisés e contra a sua liderança. Então, meus amados, mesmo tendo a sua liderança desafiada, Moisés faz o papel de líder espiritual. O que faz Moisés? Ele resolve interceder a Deus pelo povo. Não fica com raiva, não fica chateado, não deseja o pior para aquele povo, não deseja o pior para aquela gente, para aquele povo amotinado. Ele não deseja o pior. Moisés intercede pelo povo diante de Deus. O que é intercessão? O que é intercessão? Meu irmão, minha irmã, prestem atenção. A intercessão é mais do que uma simples oração. A intercessão é algo muito mais profundo do que uma simples oração. A oração a gente apresenta os nossos pedidos a Deus. E parece-me que a oração que nós fazemos é somente para cumprir tabela. Se alguém perguntar, você orou? Orei. É como se fosse algo para aplacar a consciência ou aplacar a consciência de Deus. Uma coisa mais religiosa. Uma oração. E a gente apresenta algumas coisas a Deus. E de repente na oração a gente nem confia que de fato o Senhor vai ouvi-la ou vai respondê-la. Intercessão, meus amados, é diferente. Intercessão é um forte clamor.
a Deus. E na intercessão empregamos argumentos para justificar o nosso pedido. Não é uma oração solta. É algo que você imagina, que você argumenta com Deus. Você apresenta argumentos a Deus para justificar o seu pedido, a sua intercessão. Observemos, meus amados, e aprendamos com Moisés. Observemos a intercessão de Moisés. E quais foram os argumentos usados por Moisés para alcançar a misericórdia de Deus para aquele povo. Ele não estava intercedendo por ele. Ele não estava diante do Senhor dizendo: Senhor, eu estou sendo afrontado. As pessoas estão rebeladas contra a minha liderança. Ele não foi chorar diante de Deus. Ele não foi reclamar diante do Senhor, dizendo: Senhor, me levantaste para dirigir este povo. E agora o povo se rebela contra a minha liderança. Ele foi diante de Deus, apresentando argumentos em favor daquele povo rebelado. A gente precisa aprender com Moisés. A gente fica chateado e nem ora por aquele que nos chateou. A gente nem ora. A gente nem intercede pela vida que nos afrontou. Quando a obrigação é interceder, é orar, é apresentar diante do Senhor uma intercessão pela vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Então vejamos, primeiro ponto. Moisés apelou à glória de Deus. Na intercessão, Moisés apela para a glória de Deus. Observe, meu querido irmão, a partir do verso 13 até o verso 16. Olhe com carinho para o texto. Veja o que diz o texto. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, com o teu poder, a tua graça, com mão forte e estendida, fizeste subir este povo do meio deles. Moisés está argumentando: Senhor, tu mesmo usaste o teu poder para retirar esse povo lá do Egito. Mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, que estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Observem o argumento de Moisés. Que argumento tremendo diante de Deus. Ó Senhor, lhes apareces o tempo inteiro. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia. É a tua presença, é a tua marca. E numa coluna de fogo de noite. Verso 15. Se matares este povo, e o Senhor podia matar, sim. O Senhor podia destruir, sim. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, as nações, pois que antes ouviram a tua fama ou a tua glória, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Este é o primeiro argumento de Moisés. Ele apela para a glória de Deus.
Meus amados, em outras palavras, Moisés está dizendo a Deus: Senhor, quem está em jogo é o teu próprio nome. Não é o meu nome, não é a minha glória, até porque Moisés não a tinha. É a tua glória, é o teu nome. O que está em jogo é o teu nome. Moisés deixa isto muito claro nos versos 13 e 14. O Senhor fala com esse povo cara a cara, face a face. O Senhor está no meio deste povo. Portanto, o que está em jogo é a tua glória. E a gente sabe que esta glória se manifestou quando o povo saiu do Egito. A glória do Senhor estava sempre presente na vida daquele povo, no acampamento daquele povo, na caminhada daquele povo. Agora, por favor, olhe mais uma vez para o verso 13. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios, aqueles que escravizaram, não somente ouviram que com a tua força, não foi com a força do povo que estava escravizado, com a tua força, com a tua graça, com o teu poder, fizeste subir este povo do meio deles. Olhe agora para o verso 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Que povo ruim! Que povo de dura cerviz! O Senhor está dizendo: esse povo é rebelado, Moisés. E você agora chega diante de mim para interceder por esse povo. O que Moisés está dizendo é o seguinte: se o povo fosse impedido de entrar em Canaã, a terra da promessa, seria considerado como um fracasso da parte do Senhor. O fracassado seria Deus. Este é o argumento usado por Moisés: o fracasso será exclusivamente teu, Senhor. E o nome do Senhor seria infamado pelos ímpios. É o argumento que Moisés usa. O que dirão os povos? O que dirão as nações? Os povos dirão: o Senhor tirou esse povo do Egito, porém não teve a capacidade de chegar com esse povo na terra da promessa. O nome de Deus seria infamado. É o que diz exatamente o verso 16. Repito o verso 16. Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Seria essa fama tão negativa, o nome do Senhor seria infamado pelos ímpios, pelos incrédulos, pelo povo do Egito, pelas demais nações da terra. Meus amados irmãos, Moisés apresenta esse argumento tremendo diante de Deus. Moisés não defende a sua causa. Moisés não defende a sua liderança. Moisés defende a honra de Deus. Moisés defende a glória soberana do Senhor nosso Deus. O segundo argumento de Moisés. Moisés apelou ao caráter de Deus. Moisés é admirável. Um grande homem de Deus.
ele vai diante do Senhor a argumentar a favor de um povo rebelado. E Moisés apelou ao caráter de Deus. Olhe para o verso 18. Ele diz: Senhor, este é o teu caráter. O Senhor é longânimo. O Senhor é grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. O Senhor é longânimo. Este é o caráter de Deus. E Moisés vai diante de Deus, como se estivesse lembrando ao próprio Deus qual é o seu caráter, para interceder por um povo rebelado. Que líder extraordinário. Meus amados, um dos aspectos do caráter de Deus, mencionado por Moisés, é a sua longanimidade. A palavra longânimo literalmente significa de longo espírito. Portanto, podemos afirmar que o Senhor é muito paciente. E Moisés está dizendo a Deus: o Senhor perdeu esse atributo? O atributo da paciência. O Senhor é longânimo. Portanto, aquele que é longo de espírito perdoa a iniquidade do seu povo. Este é o argumento de Moisés. Meus irmãos, Moisés está dizendo: Senhor, tu és longânimo, portanto, perdoa a iniquidade deste povo. Perdoa a iniquidade e a transgressão deste povo. Eu não estou ofendido. O Senhor está muito mais ofendido do que eu. Perdoa a iniquidade deste povo e a transgressão deste povo. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Iniquidade é a nossa inclinação para o erro. É a nossa inclinação para aquilo que é errado. O que é transgressão? Nosso pecado consumado. Portanto, Moisés está dizendo a Deus: Senhor, perdoa a inclinação para o pecado deste povo. E perdoa também o fato consumado, a transgressão deste povo. Meus amados, este é o segundo argumento usado por Moisés diante de Deus. Em outras palavras, Moisés estava dizendo a Deus o seguinte: Senhor, me escute só um momento. A destruição do povo de Israel será a destruição desse aspecto do teu próprio caráter. Deus é longânimo. Faz parte do caráter do Senhor. Senhor, esse teu caráter será arranhado. Essa parte do teu caráter será arranhado. Esse aspecto do teu caráter será arranhado. Moisés está argumentando com Deus. E aqui aprenda uma coisa, meu querido irmão. Quando você estiver intercedendo por alguém, lembre-se do seguinte: você está intercedendo e você precisa apelar a Deus pela sua longanimidade, apelar à longanimidade do Senhor nosso Deus.
Moisés apela para essa longanimidade, para esse aspecto do caráter de Deus. Senhor, tu és longânimo, tu és também misericordioso, tu és perdoador. Senhor, eu estou apresentando argumentos a fim de que o Senhor volte atrás e não destrua este povo aqui no deserto. Esse foi o segundo argumento usado por Moisés. O terceiro argumento, meus irmãos, eu já citei esse argumento aqui. Moisés apelou à misericórdia divina. Exatamente no verso de número 18 que nós lemos, ele apelou para a misericórdia de Deus. O verso 19 também, ele diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Senhor, seja misericordioso. É um dos aspectos do teu caráter. Tu és misericordioso. Moisés apelou à misericórdia de Deus. Meus irmãos, esta rebelião não foi a primeira, como já vimos no verso 22. Não foi a primeira, não foi a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a oitava, nem a 10ª, passou de 10. Desde a terra do Egito até aquele momento, o Senhor estava perdoando o povo segundo a grandeza de sua misericórdia. Portanto, Moisés diz: Senhor, mais uma vez perdoa este povo. O Senhor já tem perdoado. Durante a caminhada pelo deserto, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem perdoado. Senhor, mais uma vez perdoa este povo. É como se Moisés estivesse diante do Senhor dizendo: Senhor, perdoar mais uma vez não vai esgotar os teus recursos infinitos. Se o Senhor resolver perdoar este povo mais uma vez, não vai de forma nenhuma esgotar os recursos infinitos do Senhor, porque eles são infinitos. Não haverá esgotamento dos recursos do Senhor. Então, meus amados, Moisés apelou à misericórdia de Deus. Tu és misericordioso. Meus amados, sabem por que nós estamos aqui? Porque Deus é longânimo, porque Deus é misericordioso, porque o Senhor resolveu nos perdoar e o Senhor continua nos perdoando. Eu dizia hoje de manhã na minha classe de escola dominical, como Deus é longânimo, é paciente, é misericordioso. A gente sai da oração, uma oração sincera diante do Senhor. A gente abre o coração e a gente diz: Senhor, eu não quero cometer mais esse pecado. Eu me envergonho de cometer este pecado. Eu venho diante do Senhor tantas vezes, abrindo a minha alma, abrindo o meu coração, confessando o meu pecado. E eu dizia à minha classe: eu sou reclamão por natureza. Eu reclamo muito. E é uma das coisas que eu tenho colocado diante do Senhor: Senhor, eu reclamo demais. Quando saio da oração, aí vou fazer as minhas tarefas domésticas, na primeira oportunidade eu volto a reclamar. Se alguma coisa está fora do lugar, eu reclamo. Aí eu digo: misericórdia, Senhor, tem misericórdia deste pecador. Eu acabei de orar dizendo: Senhor, não quero mais fazer. E de repente, na primeira oportunidade, eu reclamo, eu digo: misericórdia, fiz de novo. Mas aí eu me lembro que Deus é misericordioso, aleluia.
que Deus é longânimo, que Deus se compadece de mim. Aí vou diante do Senhor de novo e digo: Senhor, reclamei, me perdoe, me ajude, me dê força, me dê graça, ó Deus, para vencer esse espírito reclamão, em nome de Jesus. Nós não somos diferentes, somos parecidos demais com aquele povo, irmãos. Nós estamos constantemente ferindo os princípios espirituais, morais e éticos dados por Deus ao seu povo. Aquele povo de Israel estava ferindo a Deus o tempo inteiro, assim como nós fazemos. Constantemente ferimos os absolutos de Deus. Eu e vocês. Aquele povo de igual modo. Portanto, Moisés vai diante do Senhor, intercedendo pela misericórdia do Senhor, ou apresentando esse argumento a Deus: Senhor, Tu és misericordioso. E aquele povo foi perdoado, irmãos. Louvado seja Deus. A intercessão de Moisés deu resultado. Aquele povo foi perdoado pelo Senhor. Verso 20. Que Deus maravilhoso. Deus rico em perdoar. Deus cheio de misericórdia, de graça, de bondade, de amor, de longanimidade. Diz lá o verso 20: tornou-lhe o Senhor, segundo o teu pedido, segundo a tua intercessão, eu perdoei mais uma vez este povo. Aleluia. Glória a Deus. Com o Senhor está o perdão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, aleluia. E renovou-se na vida daquele povo rebelado. Revelou-se mais uma vez na vida daquele povo que reclamava tanto, que se rebelou, que se levantou contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Portanto, meus amados, apelemos diuturnamente à misericórdia do Senhor, e banhados por essa doce misericórdia, a nossa alma descansa segura. Louvado seja o Senhor. A gente descansa seguro, porque a gente sente, recebe e sente o perdão imutável do nosso bendito e eterno Salvador. Eu quero concluir, meus irmãos, fazendo pelo menos 3 aplicações. Qual foi o resultado da intercessão de Moisés? Já disse, verso 20. O Senhor perdoou aquele povo. Moisés saiu daquela batalha intercessória com o perdão daquele povo garantido pelo Senhor. Moisés não descansou enquanto a sua alma não ouviu a voz de Deus dizendo: eu já perdoei este povo mais uma vez. Meus irmãos, é claro que os mentores da sedição foram perdoados. Todos eles foram perdoados. Porém, vem a consequência do pecado. Deus perdoa, porém a gente sofre a consequência do pecado. E aqueles líderes foram proibidos, foram punidos com a proibição de entrarem na terra prometida. Já aí no verso 22 e verso 22 e 23. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória,
tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Foram perdoados, porém sofreram a consequência do pecado. Então aqui está uma grande verdade para a minha vida e para a sua vida. Seu pecado às vezes é perdoado, porém você sofrerá as consequências do seu pecado. Mas o que nós aprendemos com esta intercessão de Moisés? 3 coisas. Primeiro, toda intercessão obrigatoriamente deve apelar para a glória de Deus. Não é a glória do intercessor, é a glória do Senhor. A glória de Deus deve ser o objetivo principal do intercessor. É a glória de Deus, é a tua majestade, é a tua soberania, é a tua glória, Senhor. A preocupação de Moisés era que Deus fosse glorificado em favor do seu próprio povo. A glória de Deus, não a minha glória, Senhor, a tua glória. Segunda coisa, intercessão que obtém resposta é aquela que apela para a longanimidade de Deus. Apele para essa paciência longa do Senhor. O Senhor jamais deixará de ser longânimo. Ele continua sendo longânimo. O Deus da revelação jamais deixará de agir generosamente em favor do seu povo. Louvado seja nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Em terceiro e último lugar, intercessão vitoriosa apela para a misericórdia de Deus. Você se apresenta diante do Senhor, apelando para a sua longanimidade e apelando para a sua misericórdia. Deixa eu encerrar isto dizendo a você o seguinte: eu e vocês não precisamos perambular pelo deserto das dúvidas e receios. Deus é misericordioso. A sua misericórdia faz parte do seu caráter. Eu não preciso perambular pelo deserto da desobediência e fracasso. Não, eu apelo para a misericórdia do Senhor. O Senhor nosso Deus é rico em misericórdia. Aquele povo de fato pecou, se levantou contra a liderança estabelecida por Deus. Porém Moisés apelou para a misericórdia do Senhor. Meu querido irmão, apele para a misericórdia do Senhor. Se você é um intercessor, seja qual for a sua intercessão, seja qual for a sua motivação para a intercessão, apele para a longanimidade de Deus. Apele para a misericórdia divina e apele para a glória de Deus. A glória, Senhor, será tua, não minha. A glória será do Senhor, não da minha família. A glória será somente do Senhor. Aprendamos com Moisés. Moisés esqueceu a afronta do povo. Eu tenho a impressão que Moisés, mesmo sendo desafiado, aquilo não feriu a alma de Moisés. Ele era tão maduro que aquilo não feriu a sua alma. Ali estava um homem plenamente maduro diante de Deus, intercedendo por aqueles que o Senhor havia dito: eu vou destruir este povo. Moisés, Senhor, não faça isso. Eu apelo para a tua glória.
Eu apelo para a tua longanimidade. Eu apelo para a tua misericórdia. Aprenda com Moisés, meu irmão. Aprenda com a palavra. E seja o intercessor diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?